Na véspera de Natal, enquanto a neve cobria as ruas da cidade, uma mansão luxuosa guardava um segredo devastador. A pequena Sofia, surda desde o nascimento, nunca havia pronunciado uma palavra sequer. Mas naquela noite mágica, seus lábios se abriram e uma única palavra mudou tudo para sempre. A mansão dos Alvarenga se erguia imponente no bairro mais nobre da cidade, com seus 3 andares de puro luxo e ostentação. Por trás dos portões dourados e das janelas imensas, vivia uma família que aparentava ter absolutamente tudo. Ricardo Alvarenga, aos 40 e poucos anos, comandava um império corporativo que fazia sua fortuna crescer a cada dia. Sua esposa, Patrícia, dedicava-se a eventos beneficentes e aparições sociais, sempre impecável em seus vestidos de grife e joias caríssimas. Mas havia algo que todo o dinheiro do mundo não conseguia comprar: a voz de sua filha. Sofia tinha acabado de completar 2 anos e meio quando esta história começou. Era uma criança de cachos dourados e olhos azuis profundos como o oceano, mas vivia presa em um mundo de absoluto silêncio. Desde que os médicos diagnosticaram sua surdez profunda, ainda bebê, a vida naquela mansão havia se transformado em uma sequência interminável de consultas, terapias e frustrações. Patrícia chorou durante semanas quando recebeu o diagnóstico. Ricardo mergulhou ainda mais fundo no trabalho, como se pudesse fugir daquela realidade dolorosa. Foi em uma manhã chuvosa que Marina cruzou pela primeira vez os portões daquela mansão. Ela tinha 28 anos, cabelos castanhos sempre presos em um rabo de cavalo simples e um sorriso que irradiava uma doçura genuína. Carregava apenas uma mochila surrada nas costas e um currículo que demonstrava anos de experiência com educação especial. Mas havia algo que o papel não mostrava. Marina entendia a linguagem dos sinais como poucos. E, mais importante, entendia a linguagem do coração. A entrevista aconteceu na sala de estar, um ambiente tão grande que a voz ecoava pelas paredes revestidas de mármore. Patrícia a recebeu com aquele olhar analítico que as pessoas ricas costumam ter, avaliando cada detalhe da roupa simples de Marina, suas unhas sem esmalte, seus sapatos gastos pelo tempo. Você tem experiência com crianças especiais? A pergunta de Patrícia veio carregada de ceticismo. Trabalhei durante anos em uma instituição para crianças surdas. Aprendi Libras ainda adolescente, quando minha irmã mais nova perdeu a audição após uma meningite. Marina respondeu com firmeza, mas sem arrogância. Patrícia folheou o currículo com desinteresse, como se aquilo fosse apenas mais uma formalidade enfadonha. Olha, já passaram por aqui 17 babás, todas desistiram. Sofia é difícil, faz birras constantes, não obedece, vive isolada no próprio mundinho. Os médicos dizem que ela jamais vai falar. É uma causa perdida. Aquelas palavras caíram como pedras no coração de Marina. Causa perdida. Como uma mãe poderia se referir à própria filha daquela maneira? Mas ela engoliu a revolta e manteve a compostura. Nenhuma criança é uma causa perdida, senhora Alvarenga. Posso conhecê-la? Patrícia deu um suspiro cansado e acenou com a mão, indicando o caminho. Subiram uma escadaria de mármore com corrimão de mogno até o 2º andar. O corredor era decorado com quadros caríssimos e tapetes persas autênticos. Tudo ali gritava riqueza, mas faltava algo essencial: calor humano. O quarto de Sofia era maior que muitos apartamentos inteiros. Repleto de brinquedos importados ainda nas caixas, uma cama em formato de castelo, estantes abarrotadas de livros que ninguém lia para ela. No centro de todo aquele luxo, sentada no chão frio, estava a pequena Sofia. Vestia um vestido de renda branco imaculado, como uma bonequinha de porcelana, mas seus olhos estavam vazios. Ela segurava um ursinho de pelúcia surrado, o único brinquedo que parecia realmente importar para ela em meio àquele mar de presentes caros. Marina entrou no quarto devagar, agachou-se à distância e esperou. Não invadiu o espaço da criança, não tentou forçar um contato. Apenas ficou ali, no mesmo nível dos olhos de Sofia, e sorriu. Um sorriso verdadeiro, daqueles que a alma reconhece. Sofia ergueu os olhinhos azuis e encontrou o olhar de Marina. Por um instante, algo brilhou naquelas pupilas. Curiosidade, talvez.
ou reconhecimento de uma bondade que há muito não via. Então Marina fez algo que nenhuma das 17 babás anteriores havia feito. Ela começou a se comunicar em libras. Seus dedos dançavam no ar com graça e precisão, formando palavras que Sofia jamais havia visto antes. Olá, meu nome é Marina. Esse ursinho é muito bonito. Como ele se chama? Os olhos de Sofia se arregalaram. Pela primeira vez na vida, alguém estava falando a língua dela. Alguém a enxergava não como um problema a ser resolvido, mas como uma pessoa completa, capaz de se comunicar. A pequena apertou o ursinho contra o peito e timidamente levantou as mãozinhas. Seus dedos se moveram de forma descoordenada, sem a técnica adequada, mas Marina compreendeu. Ela estava tentando responder. Ela nunca fez isso antes, sussurrou Patrícia da porta, com uma mistura de espanto e algo que poderia ser ciúme. Os terapeutas tentaram ensinar libras, mas ela nunca reagiu. Marina não tirou os olhos de Sofia, porque ela precisava de alguém que realmente quisesse ouvi-la. Naquele momento, algo mudou. Sofia se levantou do chão, suas perninhas ainda trôpegas caminharam até Marina e ela estendeu o ursinho. Um presente, uma oferenda de confiança. Marina foi contratada na mesma hora. Patrícia deixou claro as regras. Cuidar de Sofia, mantê-la limpa, alimentada e entretida. Nada além disso. Não quero que se iluda achando que vai curar minha filha. Apenas faça seu trabalho e não crie expectativas. Os primeiros dias foram de adaptação silenciosa. Marina chegava cedo, quando o sol ainda despontava no horizonte, e encontrava Sofia sempre sozinha no quarto imenso. Patrícia saía para seus compromissos sociais logo após o café da manhã. Ricardo mal aparecia, sempre trancado no escritório com telefonemas intermináveis sobre negócios e investimentos. Marina estabeleceu uma rotina simples, mas cheia de afeto. Café da manhã juntas na cozinha, não no quarto isolado. Brincadeiras no jardim, sentindo a grama nos pés descalços. Histórias contadas através de sinais e expressões faciais que faziam Sofia gargalhar silenciosamente, seu corpinho tremendo de alegria. Mas a verdadeira transformação começou quando Marina trouxe algo especial. Era um álbum de fotografias antigo, com capa de couro desgastada pelo tempo. Sentadas no tapete do quarto, Marina mostrou para Sofia imagens de sua própria irmã mais nova, Beatriz, também surda. Fotos de aniversários, passeios, momentos simples de uma família que não tinha dinheiro, mas transbordava amor. Sofia tocava cada fotografia com reverência, como se estivesse descobrindo um tesouro escondido. Seus dedinhos pequenos acariciavam as imagens de Beatriz sorrindo, abraçada à família. Havia algo naquelas fotos que a mansão dos Alvarenga não tinha: pertencimento. Marina então sinalizou uma história. Contou sobre como Beatriz, assim como Sofia, também vivia em silêncio. Como no começo foi difícil, assustador, mas como aprenderam juntas uma nova forma de se comunicar. Como o silêncio não era uma prisão, mas apenas uma língua diferente esperando ser aprendida. Os olhos de Sofia brilhavam intensamente, absorvendo cada movimento, cada expressão. E então, pela primeira vez, ela sinalizou uma frase completa. Era descoordenada, cheia de erros, mas clara em sua intenção. Quero aprender. Marina sentiu as lágrimas queimarem seus olhos, mas segurou. Este era apenas o começo. Semanas se passaram, e a conexão entre Marina e Sofia crescia como uma planta regada com dedicação. A menina esperava ansiosa pela chegada da babá todas as manhãs, correndo até a porta com seu ursinho nos braços. Elas desenvolveram pequenos rituais. Um sinal especial de bom dia, uma dança boba antes do almoço, histórias antes da soneca da tarde. Mas Patrícia observava tudo aquilo com um misto de alívio e ressentimento. Alívio porque finalmente Sofia parecia feliz. Ressentimento porque não fora ela, a mãe biológica, quem havia conseguido alcançar o coração da própria filha. Certa tarde, Marina estava no jardim com Sofia, ensinando-a sobre as flores, quando Patrícia apareceu na varanda. Usava um vestido de seda vermelho e segurava uma taça de vinho branco. Seu olhar estava diferente, mais duro. Marina, preciso falar com você. O tom não era um pedido, era uma ordem. Marina desceu os degraus do jardim com o coração apertado. Algo no olhar de Patrícia naquela tarde havia mudado.
A patroa não demonstrava mais a indiferença habitual, mas sim uma tensão palpável que deixava o ar pesado. Sofia ficou brincando com as flores, alheia à tempestade que se formava. No escritório luxuoso de Patrícia, decorado com móveis importados e obras de arte que valiam fortunas, as duas mulheres ficaram frente a frente. A esposa do milionário serviu-se de mais vinho, seus dedos tremendo imperceptivelmente ao segurar a taça de cristal. Sabe, Marina, eu a contratei porque precisava de alguém que cuidasse de Sofia. Apenas isso. Patrícia começou, sua voz embargada por algo que parecia ser uma mistura de raiva e dor. Mas percebi que você está ultrapassando limites. Marina franziu a testa, confusa. Não entendo, senhora Alvarenga. Tenho seguido todas as orientações. Sofia está bem cuidada, alimentada, feliz. Exatamente esse é o problema. Patrícia interrompeu elevando a voz. Feliz. Você conseguiu em semanas o que eu não consegui em anos. Minha própria filha corre para seus braços quando você chega, mas mal olha para mim. Sabe como isso me faz sentir? O silêncio que se seguiu era pesado como chumbo. Marina escolheu suas palavras com cuidado, sabendo que pisava em terreno perigoso. Senhora Alvarenga, Sofia não está escolhendo entre nós. Ela é apenas uma criança que finalmente encontrou alguém que fala a língua dela. Se a senhora aprendesse Libras, se dedicasse tempo para... Tempo! Patrícia soltou uma risada amarga. Você acha que eu não tentei? Foram inúmeras terapias, médicos, especialistas. Gastei fortunas tentando consertar minha filha. E no final, uma babá comum consegue o que todos os profissionais caros falharam em fazer. Marina respirou fundo. Não se trata de consertar, senhora. Sofia não está quebrada. Ela apenas se comunica de forma diferente. E talvez o que ela mais precise não sejam terapias caras, mas presença, amor sem condições. As palavras atingiram Patrícia como uma bofetada invisível. Ela virou-se para a janela, escondendo as lágrimas que teimavam em aparecer. Por longos minutos, apenas o som do relógio antigo na parede quebrava o silêncio. Minha mãe me criou para ser perfeita. Patrícia finalmente sussurrou, sua voz agora despida de toda a arrogância. Casar bem, ter filhos bonitos, manter as aparências. Quando Sofia nasceu surda, foi como se todo o meu mundo desmoronasse. Não porque eu não a amasse, mas porque eu não sabia como lidar com a imperfeição. Como apresentá-la à sociedade. Como explicar às minhas amigas do clube que minha filha nunca seria normal. Marina sentiu compaixão apertar seu peito. Ali estava uma mulher aprisionada por suas próprias expectativas, incapaz de enxergar a dádiva que tinha nas mãos. Mas Sofia é normal, senhora. Ela é perfeita do jeito que é. E se a senhora permitir, posso ensiná-la também. Podemos fazer isso juntas. Patrícia se virou, os olhos vermelhos. Por um momento, pareceu considerar a proposta. Mas então a máscara voltou, fria e distante como sempre. Continue seu trabalho, Marina. Mas lembre-se do seu lugar. Você é a funcionária. Eu sou a mãe. As semanas seguintes trouxeram uma rotina estranha. Patrícia começou a observar de longe, escondida nas portas, assistindo às interações entre Marina e Sofia. Via como a filha gargalhava silenciosamente quando a babá fazia caretas engraçadas. Como seus olhinhos brilhavam quando Marina lhe ensinava novos sinais. Como ela corria para abraçar Marina com uma intensidade que jamais demonstrara pela própria mãe. Ricardo, por sua vez, permanecia ausente. Suas aparições na mansão eram breves, geralmente tarde da noite, quando Sofia já dormia. Ele evitava o quarto da filha, como se aquele espaço guardasse fantasmas dolorosos demais para enfrentar. Mas Marina notava detalhes que outros não percebiam. Vez ou outra, ao passar pelo escritório de Ricardo, o via olhando fotografias antigas de Sofia bebê, antes do diagnóstico. Havia dor naqueles olhos, uma tristeza profunda de um pai que não sabia como se conectar com a própria filha. Uma noite, Marina estava saindo da mansão quando encontrou Ricardo na garagem. Ele segurava as chaves do carro importado, mas parecia perdido, como se não soubesse para onde ir. Senhor Alvarenga, Marina chamou suavemente. Posso lhe fazer uma pergunta? Ricardo virou-se surpreso. Raramente conversavam. O que é? Por que o senhor nunca sobe para dar boa noite a Sofia? A pergunta o pegou desprevenido. Ele abriu a boca,
Fechou, procurando palavras que não vinham facilmente. Porque quando eu olho para ela, tudo que vejo é minha falha. Ele finalmente admitiu, a voz rouca. Falhei em dar a ela uma vida normal. Falhei em protegê-la. Construí um império. Tenho mais dinheiro do que poderia gastar em 10 vidas, mas não consigo fazer minha filha me ouvir. Que tipo de pai isso me faz? Marina deu um passo à frente, seus olhos gentis fixos nele. Um pai humano. Um pai com medo. Mas saiba que Sofia não precisa ouvir para saber que é amada. Ela só precisa ver. E agora mesmo, tudo que ela vê é uma porta fechada. As palavras ecoaram na garagem vazia. Ricardo não respondeu. Apenas entrou no carro e partiu, deixando Marina sozinha sob a luz fria da lâmpada. Os dias foram passando e algo começou a mudar. Devagar, como uma flor desabrochando. Ricardo começou a chegar mais cedo. Primeiro, apenas espiar pela porta do quarto de Sofia. Depois, ficar alguns minutos observando Marina brincar com a filha. E finalmente, uma tarde, ele entrou. Sofia estava desenhando no chão, concentrada em fazer círculos coloridos no papel. Quando percebeu a presença do pai, congelou. Seus olhinhos ficaram assustados, como se esperasse rejeição. Mas Ricardo se ajoelhou, suas roupas caras tocando o tapete felpudo, e pegou um lápis de cor. Com mãos trêmulas, começou a desenhar ao lado da filha. Não disse nada. Não tentou forçar um abraço. Apenas ficou ali, compartilhando aquele momento simples. Marina observava da cadeira ao canto, seu coração acelerado. Este era um momento delicado, frágil como vidro. Sofia olhou para o desenho do pai. Era um sol, grande e amarelo, com raios desajeitados. Então, com cuidado, ela pegou um lápis laranja e começou a adicionar detalhes ao redor do sol. Nuvens, pássaros. E no centro, 2 figuras de palito segurando as mãos. Ricardo sentiu a garganta apertar. Aquele era o primeiro desenho que faziam juntos. O primeiro momento de conexão real em anos. Marina discretamente sinalizou para Sofia. Mostre ao papai o que aprendemos hoje. Sofia hesitou, mordendo o lábio inferior. Então, lentamente, suas mãozinhas se moveram no ar. Os sinais ainda eram imperfeitos, mas claros em seu significado. Oi, papai. Ricardo não conseguiu segurar as lágrimas. Ali estava ele, um homem que comandava salas de reunião com executivos, que fechava negócios de milhões, chorando no chão do quarto da filha porque ela havia lhe dito oi pela primeira vez de verdade. Marina, ele chamou, a voz embargada. Ensine-me, por favor, ensine-me a falar com minha filha. E assim começou uma nova fase. Todas as noites, após o expediente, Ricardo dedicava 1 hora para aprender Libras com Marina. Era difícil para ele, um homem acostumado a dominar tudo rapidamente, lidar com a lentidão do aprendizado. Seus dedos eram desajeitados, acostumados a digitar contratos, não a dançar no ar formando palavras. Mas ele persistia. Praticava no carro, no escritório, em reuniões importantes, onde deveria estar prestando atenção, mas estava mentalmente repetindo os sinais que Marina lhe ensinara. Patrícia observava tudo com uma expressão indecifável. Parte dela sentia ciúmes de ver o marido se dedicar tanto. Outra parte sentia algo que não experimentava há muito tempo: esperança. Uma manhã, ela apareceu na cozinha onde Marina preparava o café de Sofia e, sem dizer palavra, sentou-se à mesa. Ensine-me também, foi tudo que disse. Marina sorriu. Será um prazer, senhora Alvarenga. As aulas começaram de forma tensa. Patrícia era perfeccionista, irritava-se com seus próprios erros, queria dominar a língua de sinais como se fosse mais um dos seus talentos sociais a serem exibidos. Mas aos poucos, algo mudou. Ela começou a entender que não se tratava de performance, mas de conexão. Sofia notava as tentativas desajeitadas dos pais. Via o pai praticando sinais durante o jantar. Via a mãe assistindo vídeos no tablet sobre Libras. E embora ainda não confiasse completamente, algo em seu coraçãozinho de criança começava a se abrir. Então chegou o momento decisivo. Era uma tarde comum. Sofia brincava no jardim com Marina quando tropeçou e ralou o joelho. Não foi nada grave, apenas um arranhão. Mas a dor fez seus olhos encherem de lágrimas.
Patrícia viu tudo da janela, e pela primeira vez em muito tempo, seu instinto materno falou mais alto que o medo. Ela correu para o jardim, ajoelhou-se ao lado da filha e com mãos trêmulas começou a sinalizar. Mamãe está aqui. Vai ficar tudo bem. Deixa eu cuidar de você. Os sinais eram imperfeitos, lentos, cheios de erros gramaticais. Mas para Sofia, eram as palavras mais lindas do mundo. Pela primeira vez, sua mãe estava falando a língua dela. Pela primeira vez, ela sentia que era vista, compreendida, amada como era. Sofia se jogou nos braços de Patrícia, chorando, e a mãe a segurou como se estivesse segurando a coisa mais preciosa do universo. Porque era exatamente isso. Marina assistia de longe, lágrimas escorrendo livremente por seu rosto. Este era o milagre que nenhum dinheiro poderia comprar. O milagre do amor redescobrindo seu caminho. Mas havia uma sombra se aproximando, algo que ninguém esperava. Porque enquanto a família Alvarenga começava a se curar, alguém observava de longe, planejando algo que mudaria tudo para sempre. Na porta da mansão, uma mulher elegante observava através do portão. Usava óculos escuros caros e um casaco de inverno que custava mais que um carro popular. Ela pegou o celular e fez uma ligação. É ela. Encontrei Marina. Depois de todos esses anos, finalmente a encontrei. A voz do outro lado da linha era tensa. Você tem certeza? Absoluta. E agora ela vai pagar por tudo que fez. O clima na mansão dos Alvarenga estava diferente nas semanas seguintes. Havia algo no ar que parecia mais leve, como se anos de tensão finalmente começassem a se dissipar. Sofia acordava todas as manhãs com um sorriso no rosto, ansiosa não apenas pela chegada de Marina, mas também pelos momentos com os pais, que agora se esforçavam genuinamente para se comunicar com ela. Ricardo havia transformado parte de seu escritório em uma espécie de sala de estudos, com pôsteres de alfabeto em libras nas paredes e livros sobre educação de crianças surdas empilhados sobre a mesa de mogno. Ele praticava diariamente, chegando a cancelar reuniões importantes para não perder as aulas noturnas com Marina. Patrícia, por sua vez, começara a participar ativamente da rotina de Sofia. Não mais delegava tudo para Marina. Ela mesma preparava o café da manhã da filha, escolhia suas roupas, penteava seus cachinhos dourados com cuidado. E o mais importante, conversava. Seus sinais ainda eram básicos, mas carregados de um amor que finalmente encontrava expressão. Uma tarde, enquanto Marina ajudava Sofia a montar um quebra-cabeça na sala de estar, a campainha da mansão tocou. O som ecoou pelas paredes, fazendo todos olharem para a porta principal. Visitas eram raras naquela casa, especialmente sem aviso prévio. A governanta, Dona Célia, uma senhora de cabelos grisalhos que trabalhava para os Alvarenga há décadas, foi atender. Quando voltou, sua expressão estava estranha, quase assustada. Marina, ela chamou, a voz hesitante. Tem uma mulher na porta. Diz que precisa falar com você. É urgente. Marina franziu a testa, confusa. Ninguém sabia que ela trabalhava ali, exceto a agência que intermediara sua contratação. Ela se levantou, pediu a Patrícia que ficasse com Sofia e foi até a entrada. A mulher parada do lado de fora dos portões era elegância pura. Devia ter uns 50 anos, com cabelos loiros platinados presos em um coque impecável. Usava um conjunto de alfaiataria cinza que provavelmente custava mais que o salário anual de Marina. Mas eram seus olhos que chamavam a atenção. Azuis, gelados, fixos em Marina com uma intensidade perturbadora. Olá, Marina, a mulher disse, sua voz suave, mas carregada de algo que parecia veneno disfarçado de mel. Faz tempo, não? Marina sentiu o sangue gelar nas veias. Aquele rosto, aquela voz. Memórias que ela havia trancado a 7 chaves no fundo de sua mente começaram a explodir como fogos de artifício dolorosos. Helena, Marina sussurrou, e o nome saiu como uma praga. Vejo que não me esqueceu. Helena sorriu, mas não havia calor ali. Podemos conversar? Ou prefere que eu fale com seus patrões sobre certas verdades do seu passado? O coração de Marina disparou. Ela olhou rapidamente para trás, verificando se ninguém ouvia. Então saiu pelo portão, fechando-o atrás de si. Ficaram ali, na calçada silenciosa do bairro Nobre,
Duas mulheres separadas por uma história que Marina tentara deixar para trás. O que você quer, Helena? Marina perguntou, forçando firmeza em sua voz. Justiça. Helena respondeu simplesmente. Você destruiu minha família, Marina. Destruiu minha vida. E agora vejo você aqui, feliz, cuidando da filha de um milionário como se nada tivesse acontecido. Isso não vai ficar assim. Eu não destruí nada, Marina rebateu, as mãos tremendo. O que aconteceu foi um acidente, um terrível e trágico acidente que me assombra todos os dias da minha vida. Helena deu um passo à frente, seu perfume caro invadindo o espaço entre elas. Acidente? Meu filho está morto por sua causa. Mateus tinha apenas 5 anos, Marina. 5 anos. E você estava dirigindo aquela van da instituição quando tudo aconteceu. As palavras eram como facas. Marina sentiu as lágrimas queimarem, mas não deixou cair. Não aqui. Não agora. Eu sei, ela sussurrou. Não passa um dia sequer sem que eu pense no Mateus. Não passa uma noite sem que eu veja aquele acidente nos meus pesadelos. O caminhão veio do nada, perdeu o controle, bateu na lateral da van. Eu fiz tudo o que pude para proteger as crianças. Todas sobreviveram, menos meu filho. Helena completou, a voz quebrando. E você sabe o que aconteceu depois? Meu casamento acabou. Meu marido não suportou a dor e nos abandonou. Perdi minha empresa, minha casa, minha vida. Enquanto você, a motorista responsável, simplesmente desapareceu. Mudou de cidade, trocou de nome nos registros, recomeçou do zero como se nada tivesse acontecido. Não foi assim. Marina defendeu-se, lágrimas finalmente escorrendo. Fui investigada, interrogada, processada. Os peritos concluíram que eu não tive culpa. O caminhoneiro estava embriagado, ele que invadiu a pista. Mas mesmo assim, mesmo sabendo que não fui responsável, a culpa me destruiu por dentro. Tive que recomeçar porque a dor de ver os pais das outras crianças todos os dias era demais. Porque cada vez que fechava os olhos, via o rosto do Mateus. Helena limpou uma lágrima solitária que escapou, recompondo rapidamente sua máscara de frieza. Belas palavras. Mas palavras não trazem meu filho de volta. E agora que te encontrei, vou garantir que você perca tudo, assim como eu perdi. Vou contar aos seus patrões quem você realmente é. Uma assassina de crianças. Eu não sou uma assassina. Marina praticamente gritou, mas logo abaixou a voz, consciente dos vizinhos. Helena, por favor. Eu entendo sua dor, entendo seu ódio. Se pudesse voltar no tempo e trocar meu lugar com Mateus, eu faria sem hesitar. Mas isso não é possível. O que é possível é você deixar o passado descansar e seguir em frente. A seguir em frente? Helena soltou uma risada amarga. Você está pedindo para que eu simplesmente esqueça meu filho? Não. Estou pedindo para que você não destrua mais vidas por causa de uma tragédia que nenhuma de nós pôde evitar. A família lá dentro, eles estão se curando. A pequena Sofia está finalmente feliz. Não faça com que ela perca a única pessoa que conseguiu alcançá-la. Helena estudou Marina por longos segundos. Então inclinou a cabeça pensativa. Você tem 3 dias, ela finalmente disse. 3 dias para contar você mesma aos alvarengas sobre seu passado. Se não o fizer, eu contarei. E garanto que minha versão será bem menos generosa que a sua. Dito isso, Helena virou-se e caminhou até um carro preto de luxo estacionado na esquina, deixando Marina sozinha na calçada, seu mundo desmoronando novamente. Marina voltou para dentro da mansão em um estado de choque. Suas pernas tremiam, sua mente girava em círculos desesperados. Como contar? Como explicar algo tão doloroso, tão complexo? E mais importante, como lidar com a possibilidade de perder Sofia? Durante os dias seguintes, Marina tentou agir normalmente, mas Patrícia notou a mudança. A babá estava distante, seus sorrisos forçados, seus olhos sempre distantes, como se estivesse em outro lugar. Marina, está tudo bem? Patrícia perguntou certa manhã, enquanto tomavam café juntas na cozinha. Sofia dormia ainda, aproveitando o descanso matinal. Marina quase contou. As palavras estavam na ponta da língua, desesperadas para sair. Mas o medo a paralisou. Estou apenas cansada, senhora Alvarenga. Nada demais. Mas não era nada demais. Era tudo demais.
E o prazo de Helena estava terminando. Na noite do segundo dia, Marina mal conseguiu dormir. Revirava-se na cama de seu pequeno apartamento, lutando contra memórias que insistiam em voltar. O rosto de Mateus, o som do impacto, os gritos das outras crianças, o silêncio terrível que se seguiu. Ela havia passado anos em terapia tentando processar aquele trauma, anos aprendendo a perdoar a si mesma por algo que não estava sob seu controle. E agora Helena aparecia, reabrindo todas aquelas feridas com a precisão de um bisturi. No terceiro dia, Marina tomou coragem. Pediu para falar com Ricardo e Patrícia, após Sofia ir dormir. O casal a recebeu na sala de estar, sentados lado a lado no sofá de couro italiano, expressões curiosas, mas acolhedoras. "O que aconteceu, Marina?" Ricardo perguntou, notando a palidez dela. "Você parece doente." Marina respirou fundo. Era agora ou nunca. "Preciso contar algo sobre meu passado. Algo que pode mudar a forma como vocês me veem. E entenderei perfeitamente se, depois de ouvir, quiserem que eu vá embora." Patrícia e Ricardo trocaram olhares preocupados. "Marina, você está nos assustando", Patrícia disse. "Anos atrás", Marina começou, sua voz trêmula. "Eu trabalhava em uma instituição para crianças com deficiências múltiplas. Era motorista da van que as transportava para terapias e atividades. Um dia, estávamos voltando de um passeio quando um caminhão perdeu o controle e colidiu conosco. Foi violento, assustador. Eu fiz tudo o que pude para proteger as crianças. Tentei desviar, frear, mas não houve tempo. Todas as crianças sobreviveram. Todas, exceto uma." Marina pausou, limpando as lágrimas que começavam a cair. Ricardo e Patrícia estavam em silêncio absoluto, processando. O nome dele era Mateus, tinha 5 anos, e mesmo que todos os laudos técnicos tenham me inocentado, mesmo que a culpa tenha sido do caminhoneiro embriagado, eu nunca consegui me perdoar completamente. A mãe dele, Helena, está aqui. Ela me encontrou e me deu um ultimato. Contar a vocês ou ela contaria. Então estou aqui, sendo honesta, porque vocês merecem saber quem realmente está cuidando de sua filha." O silêncio que se seguiu parecia eterno. Marina via as expressões do casal mudando, processando, absorvendo aquela informação devastadora. Foi Ricardo quem falou primeiro. "Marina, você está nos dizendo que foi inocentada oficialmente? Que a investigação concluiu que você não teve culpa?" Marina acenou com a cabeça. "Sim. Todos os laudos, todas as testemunhas, tudo apontou para a negligência do outro motorista. Mas isso não muda o fato de que uma criança morreu sob meus cuidados. E entendo se vocês não confiarem mais em mim com Sofia." Patrícia se levantou e Marina preparou-se para o pior. Mas então, algo inesperado aconteceu. Patrícia caminhou até ela e a abraçou. "Marina, você carrega um peso que ninguém deveria carregar. Você foi vítima tanto quanto aquele menino. E o fato de você ter vindo nos contar, mesmo sabendo que poderia perder tudo, mostra exatamente o tipo de pessoa que você é. Uma pessoa honesta, corajosa, que coloca a verdade acima de sua própria segurança." Ricardo concordou. "Não vamos despedi-la, Marina. Na verdade, vamos fazer o oposto. Vamos ajudá-la. Me dê o nome completo dessa Helena. Tenho advogados excelentes. Se ela tentar difamá-la ou causar problemas, vamos garantir que ela não tenha sucesso." Marina não conseguia acreditar. Esperava rejeição, julgamento, talvez até mesmo raiva. Mas encontrou compreensão e apoio. "Vocês não entendem", ela soluçou. "Eu não mereço essa bondade." "Todo mundo merece bondade, Marina", Patrícia disse suavemente. "Especialmente aqueles que carregam cicatrizes invisíveis. Você salvou nossa família, salvou Sofia, salvou nosso casamento. Deixe-nos retribuir." Mas do lado de fora da mansão, Helena observava através do portão, seu celular na mão. Ela havia escutado tudo através de um dispositivo que plantara dias antes. E agora, com um sorriso cruel, começou a digitar uma mensagem que seria enviada para todos os contatos sociais dos Alvarenga, para os jornais locais, para qualquer um que quisesse ouvir. A guerra estava apenas começando. A manhã chegou com um céu cinzento que parecia prenunciar tempestades. Marina acordou com uma sensação de terror inexplicável no peito.
como se cada célula de seu corpo soubesse que algo terrível estava prestes a acontecer. Vestiu-se rapidamente e seguiu para a mansão dos Alvarenga, tentando afastar os pensamentos sombrios que a perseguiam desde a conversa com Helena. Quando chegou, encontrou movimento incomum nos portões. Havia carros estacionados na rua, pessoas com câmeras e microfones, jornalistas. Seu coração despencou. Helena havia cumprido sua ameaça. Dona Célia a recebeu na porta dos fundos, seu rosto marcado por preocupação. Marina, graças aos céus você chegou. É um caos aqui. Os senhores estão no escritório tentando controlar a situação. O que aconteceu? Marina perguntou, embora já soubesse a resposta. Apareceu uma matéria nos jornais esta manhã. Dizem coisas horríveis sobre você. Sobre um acidente, uma criança morta. Os repórteres estão querendo entrevistar os Alvarenga. Estão dizendo que Sofia está em perigo com você aqui. Marina sentiu suas pernas fraquejarem. Este era seu pior pesadelo se materializando. E Sofia? Onde está Sofia? No quarto, com Patrícia. A pobre criança não entende o que está acontecendo, mas sente a tensão no ar. Marina subiu as escadas correndo. Seu único pensamento era proteger Sofia de tudo aquilo. Quando chegou ao quarto, encontrou a menina encolhida no canto, abraçada ao ursinho surrado, enquanto Patrícia tentava consolá-la. Os olhos de Sofia estavam arregalados de medo, sentindo a energia caótica que tomava conta da casa. Ao ver Marina, Sofia correu para seus braços, seu corpinho tremendo. Marina a segurou com força, sinalizando. Está tudo bem. Estou aqui. Você está segura. Patrícia se aproximou, seu rosto pálido, mas determinado. Marina, Ricardo está falando com os advogados. Vamos processar essa mulher por difamação e calúnia. Ela distorceu completamente os fatos. Fez parecer que você foi criminosa quando os laudos te inocentaram. Não importa a verdade, Marina disse, sua voz cansada. O estrago está feito. As pessoas já formaram suas opiniões. E vocês, sua reputação, seus negócios, tudo vai ser afetado por me manterem aqui. Não me importo com minha reputação, Patrícia respondeu com firmeza surpreendente. Me importo com minha filha, e ela precisa de você. Naquele momento, Ricardo entrou no quarto, o celular ainda na mão, expressão tensa. As redes sociais estão explodindo. A história viralizou. Tem gente defendendo Marina, mas tem muita gente pedindo sua cabeça. Os acionistas da empresa estão nervosos. Alguns clientes ameaçam romper contratos se não a demitirmos. Marina fechou os olhos. Aquilo era exatamente o que Helena queria. Destruir não apenas sua vida, mas a vida de todos ao seu redor. Então façam o que precisa ser feito. Ela disse, sua voz quebrando. Me demitam. Façam um comunicado público se distanciando de mim. Protejam seus negócios, sua família. Absolutamente não. Ricardo declarou com uma veemência que surpreendeu todos na sala. Não vamos ceder a uma turba manipulada por meias-verdades. Marina, você é parte desta família agora. E famílias não abandonam umas às outras. Sofia, sentindo a tensão dos adultos, começou a sinalizar freneticamente. Suas mãozinhas se moviam rápido, desesperadas. Não deixe Marina ir embora. Por favor, não deixe ela ir embora. O coração de Patrícia se partiu ao ver o desespero da filha. Ela se ajoelhou segurando as mãozinhas pequenas de Sofia. Marina não vai a lugar nenhum, meu amor. Mamãe promete. Mas as promessas ficaram difíceis de manter quando, horas depois, uma van de reportagem parou em frente à mansão. Dali saiu Helena, impecavelmente vestida, maquiagem perfeita, lágrimas calculadas escorrendo por suas bochechas. Ela havia concordado em dar uma entrevista exclusiva. A família Alvarenga assistiu pela televisão da sala, horrorizados, enquanto Helena tecia uma narrativa devastadora. Falava de Mateus com voz embargada, mostrava fotos do menino sorridente, descrevia o acidente de forma a fazer parecer que Marina fora negligente. Ela não mencionava o caminhoneiro bêbado. Não mencionava os laudos de inocência. Apenas pintava Marina como uma assassina que escapara da justiça e agora colocava outra criança em risco. Aquela menina surda. Helena disse para as câmeras. Está sendo cuidada pela mesma mulher que matou meu filho. Como os pais permitem isso? Que tipo de monstros colocariam sua filha deficiente nas mãos de uma criminosa?
Marina desligou a televisão, incapaz de assistir mais. Seu corpo tremia incontrolavelmente. Anos de terapia, anos tentando reconstruir sua vida, tudo destruído em questão de horas. Eu preciso ir embora, ela anunciou, levantando-se abruptamente. Cada minuto que fico aqui, mais prejuízo trago para vocês. Marina, não. Patrícia segurou seu braço. Não deixe que ela vença. Ela já venceu, Marina disse, lágrimas correndo livremente. Olhe para isso. Repórteres na porta, sua empresa ameaçada, Sofia assustada. Tudo por minha causa. Helena queria me ver perder tudo, e está conseguindo. Ricardo passou as mãos pelos cabelos, frustrado. Tem que haver algo que possamos fazer. Alguma forma de reverter isso. Foi Sofia quem deu a resposta, de uma maneira que ninguém esperava. A menina caminhou até a janela, olhando para os repórteres lá fora. Então virou-se para os pais, seus olhinhos determinados de uma forma que parecia muito além de sua idade. Ela começou a sinalizar, e Marina traduziu em voz alta, surpresa. Sofia está dizendo que quer falar com as pessoas lá fora. Quer contar a verdade dela. Mas ela é só uma criança, Patrícia protestou. Não podemos expô-la assim. Sofia continuou sinalizando, mais enfática agora. Marina traduziu. Ela diz que não tem medo, que Marina a ensinou a ser corajosa, e que se Marina está sendo machucada por cuidar dela, então ela precisa fazer algo para proteger Marina também. O silêncio que se seguiu era carregado de emoção. Ali estava uma criança de pouco mais de 2 anos, que havia passado a vida inteira isolada em seu mundo silencioso, disposta a se expor publicamente para defender a pessoa que amava. Ela mal consegue sinalizar frases completas, Marina argumentou. Como vai se comunicar com os repórteres? Eu traduzo, Patrícia disse subitamente. Aprendi Libras para me comunicar com minha filha. Vou lá fora e traduzo cada palavra que ela disser. O mundo vai ver uma mãe e uma filha finalmente conectadas, graças a você, Marina. Vão ver a verdade. Ricardo concordou. E eu vou dar uma coletiva de imprensa. Vou apresentar todos os laudos do acidente, todos os documentos que provam sua inocência. Vou tornar isso tão público quanto Helena tornou suas mentiras. Marina queria protestar, queria impedir que expusessem Sofia àquele circo midiático. Mas Sofia já estava caminhando determinadamente para a porta, seu ursinho debaixo do braço, pronta para enfrentar o mundo. A cena que se desenrolou nos portões da mansão Alvarenga naquela tarde se tornaria viral de uma forma que Helena jamais previra. Patrícia saiu segurando a mão de Sofia. Ricardo, ao lado delas, formando uma frente unida. Os repórteres avançaram com microfones e câmeras, gritando perguntas simultâneas. Ricardo ergueu as mãos, pedindo silêncio. Minha filha Sofia tem algo a dizer. Ela se comunicará em Libras e minha esposa traduzirá. Peço que tenham respeito e paciência. As câmeras focaram na menininha de cachos dourados, vestida com um vestido simples rosa, tão pequena em meio àquele caos de adultos. Sofia olhou para cima, para a mãe, que acenou encorajadoramente. Então a menina começou a sinalizar. Meu nome é Sofia, Patrícia traduziu, sua voz emocionada. Eu nasci surda. Antes da Marina eu não sabia falar. Não sabia dizer o que sentia. Vivia sozinha, mesmo com pessoas ao redor. Sofia continuou, seus sinais ficando mais confiantes. Marina me ensinou palavras. Me ensinou que silêncio não é prisão. Me ensinou que posso me comunicar. Posso ser amada. Posso ser entendida. Ela fez meu papai e minha mamãe aprenderem minha língua. Fez minha família voltar a ser família. As lágrimas escorriam pelo rosto de Patrícia enquanto traduzia as palavras da filha. Vários repórteres também estavam visivelmente emocionados. Sofia então fez algo surpreendente. Ela apontou diretamente para uma câmera e sinalizou devagar, enfaticamente. Patrícia traduziu. Marina não é má. Marina é amor. Se vocês machucam ela, machucam meu coração também. O vídeo daquela coletiva improvisada se espalhou como fogo. Em poucas horas, tinha milhões de visualizações. As pessoas compartilhavam com legendas emotivas. Essa criança defendendo sua babá. O amor mais puro que você verá hoje. Quando uma criança surda fala mais verdade que adultos ouvintes. A narrativa começou a mudar. Jornalistas investigativos começaram a cavar mais fundo,
encontrando os laudos que inocentavam Marina, entrevistando os peritos que trabalharam no caso original. A verdade, lenta mas inevitavelmente, começou a emergir. Helena assistia de seu hotel, vendo seu plano desmoronar. A opinião pública, que inicialmente a apoiara, agora começava a questioná-la. Por que ela omitiu os laudos de inocência? Por que atacar uma babá que claramente transformou a vida dessa criança? Será que isso não é só vingança cega? Mas Helena não estava pronta para desistir. Se não podia destruir Marina publicamente, faria de outra forma. Ela conhecia pessoas, tinha contatos e estava disposta a fazer qualquer coisa para garantir que Marina sofresse tanto quanto ela sofrera. Naquela noite, enquanto a mansão dos Alvarenga finalmente encontrava alguma paz, com Sofia dormindo tranquilamente, um e-mail chegou ao computador de Ricardo. O remetente era anônimo, mas o conteúdo era claro. Fotos de Marina entrando e saindo de clínicas psiquiátricas após o acidente, receitas de antidepressivos, relatórios de internações por crises de ansiedade. Será que vocês realmente querem alguém instável cuidando de sua filha deficiente? Dizia a mensagem. Será que não estão colocando Sofia em perigo maior do que imaginam? Ricardo deletou o e-mail imediatamente, mas a semente da dúvida havia sido plantada. E Helena sabia que, às vezes, a dúvida é uma arma mais poderosa que qualquer verdade. A véspera de Natal chegou envolta em uma atmosfera de tensão e esperança. A neve começava a cair suavemente sobre a cidade, cobrindo as ruas com um manto branco que parecia querer apagar todas as marcas dolorosas deixadas pelas semanas anteriores. Dentro da mansão dos Alvarenga, a preparação para a data especial acontecia de forma diferente daquele ano. Marina acordou cedo, como sempre, mas seu coração estava pesado. Apesar do apoio público que recebera após a corajosa defesa de Sofia, ela sabia que Helena não descansaria. Os ataques haviam se tornado mais sutis, mais psicológicos. Mensagens anônimas chegavam constantemente, tentando plantar sementes de dúvida na mente dos Alvarenga sobre sua estabilidade mental. Mas o que mais a preocupava não era sua própria situação. Era Sofia. A menina havia se tornado mais quieta nos últimos dias, mais retraída. Mesmo com todo o carinho e atenção, Marina percebia que a pequena sentia o peso da situação. Como explicar para uma criança de pouco mais de 2 anos que o mundo adulto era tão complicado, tão cheio de dor disfarçada de justiça? Naquela manhã, enquanto preparava o café de Sofia na cozinha, Marina encontrou Patrícia já acordada, sentada à mesa com uma xícara de chá nas mãos. A patroa tinha olheiras profundas, sinais de noites mal dormidas. Não consegui pregar o olho, Patrícia confessou quando percebeu Marina. Fico pensando em tudo o que aconteceu, como nossa vida mudou desde que você chegou, e como quase perdemos isso tudo por causa da vingança de uma mulher. Marina sentou-se ao lado dela, suas próprias mãos tremendo levemente. Senhora Alvarenga, Patrícia, a mulher interrompeu suavemente. Depois de tudo o que passamos, acho que podemos dispensar as formalidades. Você é mais que uma funcionária, Marina. Você é parte da família. As lágrimas queimaram os olhos de Marina. Quantas vezes ela sonhara em ouvir palavras assim? Quantas noites chorara sozinha, sentindo-se uma estranha no mundo, carregando um fardo pesado demais para os ombros? Patrícia, Marina recomeçou, a voz embargada. Preciso te contar algo que nunca contei a ninguém. Depois do acidente com Mateus, eu quis desistir de tudo. Passei meses trancada no apartamento, sem coragem de sair, de viver. A culpa era como um monstro que me devorava por dentro, mesmo sabendo que não fui responsável. Cheguei a escrever cartas de despedida, planejei acabar com minha dor de forma definitiva. Patrícia segurou a mão de Marina com força, seus olhos arregalados de preocupação e compaixão. Mas então, Marina continuou, minha irmã Beatriz, a surda, fez algo que mudou tudo. Ela entrou no meu quarto uma manhã e começou a sinalizar uma história. Contou sobre uma mulher que vivia em uma caverna escura, fugindo da luz porque tinha medo de sua própria sombra. Mas um dia, uma criança entrou na caverna e pegou sua mão, guiando-a para fora. E quando a mulher finalmente viu a luz do sol, percebeu que sua sombra não era um monstro. Era apenas a prova de que ela ainda estava viva.
ainda capaz de bloquear a escuridão. Marina limpou as lágrimas com as costas da mão. Beatriz me mostrou que enquanto eu pudesse fazer sombra, enquanto pudesse bloquear a escuridão de entrar na vida de outras crianças, eu tinha um propósito. Foi por isso que continuei trabalhando com crianças especiais. Cada sorriso que eu conseguia arrancar, cada pequena vitória, era minha forma de honrar a memória de Mateus, de transformar aquela tragédia em algo que pudesse salvar outras vidas. Patrícia estava chorando abertamente agora. E você salvou Sofia, salvou nossa família inteira. Marina, Helena está errada, tão consumida pela dor que não consegue ver que você também foi vítima, que você também perdeu algo naquele dia. Naquele momento, Ricardo entrou na cozinha, já vestido com terno, mesmo sendo véspera de Natal. Seu rosto estava sério, mas havia algo diferente em seus olhos. Uma determinação que não estava lá antes. Marina, Patrícia, ele chamou. Preciso mostrar algo a vocês. Ele colocou um tablet sobre a mesa mostrando um vídeo. Era uma gravação de segurança, datada de alguns dias atrás, mostrando Helena em um estacionamento conversando com um homem. A qualidade não era perfeita, mas dava para ouvir fragmentos da conversa. Não me importa o que precisa fazer. A voz de Helena ecoava na gravação. Invente provas, falsifique documentos, faça o que for necessário. Quero essa mulher destruída, entende? Quero vê-la perder tudo, como eu perdi. O homem na gravação acenou, recebendo um envelope grosso de dinheiro. Marina sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Como conseguiu isso? Contratei investigadores particulares, Ricardo explicou. Depois daquele e-mail anônimo com suas informações médicas, suspeitei que Helena estivesse indo longe demais. E estava certo. Ela não apenas vazou sua história distorcida para a mídia. Ela contratou pessoas para fabricar evidências falsas contra você. Planos de plantar drogas na sua bolsa, de forjar documentos médicos indicando distúrbios psicológicos graves. Ela estava disposta a cometer crimes para destruí-la. Patrícia levou a mão à boca, horrorizada. Isso é doentio. É desespero, Marina disse baixinho. É uma mãe que perdeu o filho e não sabe como processar essa dor sem ter alguém para culpar. Eu entendo. Porque durante muito tempo fui essa pessoa para mim mesma. Ricardo desligou o tablet. Já encaminhei essas gravações para as autoridades. Helena será investigada por tentativa de extorsão, falsificação de provas e assédio. Mas antes que eles aprendam, eu gostaria de fazer algo. Algo que talvez seja a única chance de cura real para todos os envolvidos. Marina olhou para ele confusa. O que você quer dizer? Quero convidá-la para vir aqui. Hoje, véspera de Natal. Não para confrontá-la, mas para conversar. De verdade. Sem advogados, sem câmeras, sem máscaras. Apenas duas pessoas que perderam algo precioso, tentando encontrar um caminho para a paz. A ideia era absurda, arriscada, potencialmente perigosa. Mas algo no coração de Marina ressoou com aquela proposta. Porque ela sabia, no fundo de sua alma, que a única forma de verdadeiramente encerrar aquele ciclo de dor era através do perdão. Não o perdão que esquece, mas o perdão que liberta. Eu aceito, Marina disse, sua voz firme. Mas com uma condição. Sofia não pode estar presente. Não quero que ela seja exposta a mais conflito. Já pensei nisso, Patrícia disse. Minha irmã vai buscá-la para passar a tarde na casa dela. Sofia vai ficar bem, cercada de primos e segurança. E nós estaremos aqui, resolvendo isso de uma vez por todas. O telefone de Ricardo tocou. Era seu assistente confirmando que Helena havia aceitado o convite, surpreendentemente. Talvez ela também estivesse cansada da guerra. Ou talvez fosse apenas curiosidade mórbida de ver Marina pessoalmente mais uma vez. Horas depois, quando o sol já começava a se pôr, pintando o céu de tons alaranjados e rosados, a campainha da mansão tocou. Marina sentiu seu estômago revirar, mas manteve a compostura. Patrícia e Ricardo estavam ao seu lado, uma fortaleza silenciosa de apoio. Dona Célia abriu a porta e Helena entrou. Ela estava diferente. Sem a maquiagem impecável, sem o terno de alfaiataria caro. Vestia apenas um casaco simples de inverno sobre um vestido escuro. Seu rosto estava envelhecido,
marcado por linhas profundas de sofrimento que nenhum creme caro conseguia disfarçar. Por um longo momento, as duas mulheres apenas se olharam. Marina via naqueles olhos azuis um reflexo distorcido de sua própria dor. Helena via em Marina algo que não esperava encontrar. Não medo, não ódio, mas compreensão. Obrigada por vir. Ricardo quebrou o silêncio, indicando a sala de estar. Por favor, sente-se. Helena hesitou, mas obedeceu. Sentou-se rigidamente na poltrona, suas mãos entrelaçadas no colo. Marina sentou-se à sua frente, mantendo uma distância respeitosa. Helena, Marina começou, e sua voz era surpreendentemente calma. Eu sei que nada do que eu disser vai trazer Mateus de volta. Sei que nenhum pedido de desculpas será suficiente. Mas preciso que você saiba algo. Não passa um dia sem que eu pense nele. Sem que eu me pergunte o que poderia ter feito diferente, mesmo sabendo que não havia nada que pudesse mudar aquele momento. Helena manteve o olhar fixo no chão, sua mandíbula tensa. Eu não vim aqui para me defender. Marina continuou. Vim para ouvir. Se você precisa gritar comigo, se precisa chorar, se precisa me dizer todas as coisas horríveis que sente, eu vou ouvir, porque você merece ser ouvida. Sua dor merece ser validada. Foi como se uma represa se rompesse. Helena levantou os olhos e eles estavam inundados de lágrimas. Você não entende, ela soluçou. Você não pode entender o que é perder um filho. É como se arrancassem um pedaço da sua alma. Mateus era tudo para mim. Ele era especial, com sua síndrome de Down, seu sorriso eterno, sua capacidade de amar sem condições. E em um segundo, ele se foi. E eu precisava culpar alguém. Porque culpar o universo, culpar o destino, é culpar o vazio. E você estava ali. Você era real. Você era alguém que eu podia odiar. Marina se ajoelhou no chão, ficando no mesmo nível dos olhos de Helena. Eu sei que você me odeia. E eu aceito esse ódio. Mas Helena, me responda uma coisa. Esse ódio está curando sua dor? Está trazendo paz ao seu coração? Ou está apenas cavando o buraco mais fundo? Helena cobriu o rosto com as mãos, seu corpo sacudindo com soluços profundos. Não, não está. Estou mais perdida agora do que no dia em que ele morreu. Destruí meu casamento perseguindo justiça. Afastei amigos. Gastei toda a minha energia tentando fazer você sofrer. E no final, a única pessoa que continua sofrendo sou eu. Patrícia, que observava tudo em silêncio, pegou uma caixa de lenços e entregou a Helena. A mulher aceitou, limpando o rosto, suas defesas completamente desmoronadas. Helena, Patrícia disse gentilmente, posso te mostrar algo? Sem esperar resposta, ela pegou o tablet e começou a mostrar vídeos. Eram gravações de Sofia antes de Marina chegar. A menina isolada, triste, vivendo em seu mundo silencioso sem conexão real com ninguém. E depois, vídeos recentes. Sofia rindo, brincando, comunicando-se, viva de uma forma que não estava antes. Marina fez isso, Patrícia explicou, sua própria voz embargada. Ela pegou uma criança perdida e lhe deu voz, lhe deu vida. E sabe por quê? Porque ela transformou sua dor em propósito. Ela honrou a memória de Mateus, dedicando sua vida a salvar outras crianças. Não seria isso que Mateus gostaria? Que sua morte não fosse em vão, mas fosse o catalisador para que outras crianças especiais recebessem o amor que ele merecia? Helena assistia aos vídeos, lágrimas correndo silenciosamente. Quando Patrícia terminou, a sala ficou em silêncio absoluto. Apenas o som da neve caindo do lado de fora, quebrando a quietude. Mateus adoraria Sofia. Helena finalmente sussurrou. Ele sempre foi protetor com outras crianças, especialmente as que tinham dificuldades. Ele não entenderia por que sua mãe estava machucando alguém que cuida de crianças como ele. Marina estendeu a mão, hesitante. Helena, não estou pedindo que me perdoe, mas estou pedindo que perdoe a si mesma, que se permita seguir em frente, que honre Mateus vivendo, não se consumindo em vingança. Helena olhou para a mão estendida por longos segundos, e então, tremendo, ela assegurou. A noite de Natal chegou diferente daquela que qualquer um na mansão dos Alvarenga poderia ter imaginado. Após horas de conversa, lágrimas e verdades dolorosas,
Helena permaneceu. Ricardo insistira que ela ficasse para o jantar, não como inimiga, mas como alguém que também precisava de família naquela noite especial. Sofia foi buscada na casa da tia quando já escurecia. A pequena chegou animada, trazendo desenhos que havia feito durante a tarde. Mas quando entrou na sala e viu uma mulher estranha sentada ao lado de Marina, congelou. Seus instintos infantis, aguçados pela vida em silêncio, perceberam que algo importante havia acontecido ali. Marina ajoelhou-se e sinalizou para Sofia. Esta é Helena. Ela é amiga. Ela também perdeu alguém muito especial, assim como às vezes sentimos falta das pessoas que amamos. Sofia estudou Helena com aqueles olhos azuis penetrantes. Então, surpreendendo a todos, ela caminhou até a mulher e estendeu seu ursinho surrado. O mesmo ursinho que era seu tesouro mais precioso, sua fonte de conforto. Helena olhou para o brinquedo, depois para a menina, e algo se quebrou definitivamente dentro dela. Ela aceitou o ursinho com mãos trêmulas, segurando-o contra o peito como se fosse a coisa mais valiosa do mundo. Obrigada, Helena sussurrou, mas Sofia não podia ouvir. Então Helena fez algo que deixou todos boquiabertos. Ela levantou as mãos e começou a sinalizar. Eram sinais básicos, imperfeitos, mas reconhecíveis. Obrigada. Você é muito gentil. Marina sentiu seu coração quase explodir. Você sabe Libras? Helena sorriu tristemente. Comecei a aprender depois que Mateus nasceu. Crianças com síndrome de Down às vezes têm atrasos na fala. Pensei que Libras poderia ajudá-lo a se comunicar melhor enquanto desenvolvia a linguagem verbal. Mas depois do acidente nunca mais usei. Era doloroso demais. Sofia, percebendo que Helena falava sua língua, ficou animada. Ela começou a sinalizar rapidamente, contando sobre seu dia, sobre os primos, sobre os desenhos que fizera. Helena não entendia tudo, mas captava o suficiente para acompanhar. E pela primeira vez em anos, ela sorriu um sorriso genuíno. O jantar de Natal foi servido em uma mesa lindamente decorada. Dona Célia havia preparado um banquete completo, com peru assado, farofa especial, arroz à grega, saladas coloridas e sobremesas de dar água na boca. Mas o verdadeiro presente não estava na comida, mas nas pessoas reunidas ao redor daquela mesa. Ricardo fez um brinde, sua voz emocionada. Neste Natal, aprendemos que família não é definida por sangue, mas por escolha, por amor, por perdão. Brindemos as segundas chances, a cura, e as pessoas corajosas o suficiente para transformar dor em propósito. Todos ergueram suas taças, mesmo Sofia com seu copo de suco, e brindaram. Marina olhou ao redor da mesa e mal conseguia acreditar. Ali estava ela, que meses atrás vivia isolada com sua culpa e dor. Agora rodeada por uma família que a acolhera, por uma criança que a amava incondicionalmente, e por uma mulher que havia sido sua algoz, mas agora caminhava rumo à paz. Após o jantar, enquanto Sofia cochilava no sofá, exausta de tanta emoção, os adultos sentaram-se ao redor da lareira acesa. A neve continuava caindo lá fora, criando um mundo branco e puro que parecia simbolizar novos começos. Marina, Helena começou, sua voz hesitante. Preciso te pedir perdão. Não apenas pelas coisas terríveis que disse e fiz recentemente, mas por ter te culpado todos esses anos. Por ter transformado você em um monstro na minha cabeça, quando na verdade você era apenas uma pessoa fazendo seu trabalho, uma pessoa que também foi vítima de uma tragédia. Marina sentiu as lágrimas escorrerem. Helena, não precisa. Preciso sim, Helena insistiu. Porque carreguei esse ódio como um escudo, protegendo-me de ter que enfrentar a verdade dolorosa, que às vezes coisas ruins simplesmente acontecem, que não há sempre alguém para culpar, que a vida é frágil e injusta, e tudo o que podemos fazer é tentar encontrar significado no caos. Patrícia, que havia se tornado mais sensível e empática através de toda aquela jornada, tocou o ombro de Helena. Você sabe que sempre será bem-vinda aqui. Sofia claramente gostou de você. E quem sabe, talvez você possa nos visitar regularmente. Ensinar mais libras para nós. Contar histórias sobre Mateus. Manter sua memória viva de uma forma bonita. A proposta pegou Helena de surpresa.
Mas ela acenou, emocionada demais para falar. Ricardo então revelou algo que vinha planejando. Helena, fiz algumas pesquisas. Descobri que você perdeu seu negócio após o acidente. Acontece que minha empresa tem uma divisão de responsabilidade social focada em inclusão. Gostaria de oferecer a você uma posição gerenciando programas para crianças com necessidades especiais. Não é caridade. É reconhecimento de que você tem experiência e conhecimento valiosos que podem ajudar muitas famílias. Helena ficou sem palavras. Após anos lutando, anos afundando em dívidas e depressão, alguém estava lhe oferecendo não apenas um emprego, mas um propósito renovado. Por quê? Ela finalmente perguntou. Por que fariam isso por mim depois de tudo que fiz? Foi Marina quem respondeu. Porque perdão não é apenas dizer que está tudo bem. É escolher ativamente ajudar na cura da pessoa que nos machucou. É reconhecer que todos nós somos humanos falhos, fazendo o melhor que podemos com a dor que carregamos. Naquele momento, Sofia acordou do cochilo e percebeu que estava quase na hora de dormir. Ela começou a sinalizar sua rotina de boa noite, e Marina se levantou para levá-la ao quarto. Mas a menina fez um sinal inesperado, apontando para Helena e depois para as escadas. Ela quer que você vá também. Marina traduziu surpresa. Helena olhou para Marina insegura. Eu posso? Claro. As três subiram juntas para o quarto encantado de Sofia. A menina escolheu um pijama de unicórnio e, enquanto Marina a ajudava a vestir, Sofia continuou sinalizando animadamente para Helena sobre seus brinquedos favoritos, seus livros, seus desenhos nas paredes. Quando chegou a hora da história de dormir, Sofia pegou um livro específico da estante e entregou a Helena. Era um livro sobre uma estrela que se sentia diferente das outras estrelas, até descobrir que sua luz única era exatamente o que a tornava especial. Helena se sentou na beirada da cama, com Sofia aconchegada sob os cobertores, e começou a contar a história. Não apenas lia, mas sinalizava cada palavra, seus movimentos ficando mais fluidos conforme as memórias voltavam. Mateus adorava quando ela fazia isso. Adorava assistir as mãos dela dançarem no ar, criando imagens e emoções visíveis. Sofia assistia maravilhada, seus olhinhos ficando pesados de sono, mas lutando para se manter acordada. Quando Helena terminou a história, a menina fez um sinal que Marina ensinou logo nas primeiras semanas. Te amo. Helena sentiu seu coração se partir e se reconstruir simultaneamente. Ela sinalizou de volta. Eu também te amo. Sofia então fez algo que ninguém esperava. Ela olhou para Marina, depois para Helena, e sinalizou uma palavra que nunca havia usado antes. Uma palavra que ela estava guardando, talvez instintivamente, para o momento certo. Com suas mãozinhas pequenas, ela apontou para Marina e sinalizou. Mamãe! O silêncio que se seguiu era sagrado. Marina sentiu as pernas fraquejarem, lágrimas explodindo de seus olhos. Patrícia, que havia subido e observava da porta, levou a mão à boca, chorando também. Sofia não havia terminado. Ela olhou para Patrícia e sinalizou a mesma palavra. Mamãe. E então, olhando para Helena com aqueles olhos azuis inocentes e sábios ao mesmo tempo, ela sinalizou novamente. Mamãe. 3 mães. 3 mulheres que, cada uma à sua maneira, tinham moldado e seriam moldadas por aquela criança extraordinária. A mãe biológica que aprendera a amar além das expectativas. A mãe do coração que ensinara que comunicação é amor visível. E a mãe adotiva, encontrada na dor compartilhada e na cura coletiva. Helena soluçou, abraçando Sofia com cuidado, como se estivesse segurando cristal precioso. Obrigada, ela sussurrou contra os cachos dourados da menina. Obrigada por me lembrar que ainda sou capaz de amar. Que ainda sou capaz de ser amada. Marina e Patrícia se aproximaram, e as 3 mulheres ficaram ali, ao redor da cama de Sofia, formando um círculo de proteção e amor. Não era uma família convencional, mas era uma família verdadeira, forjada nas fornalhas do sofrimento e polida pelo perdão. Quando Sofia finalmente adormeceu, as 3 desceram juntas. Ricardo as esperava com chocolate quente preparado. Eles se sentaram ao redor da lareira, o fogo crepitante criando sombras dançantes nas paredes. Sabe, Helena começou olhando para as chamas. Passei anos acreditando que Mateus morreu sem propósito.
que foi apenas uma tragédia sem sentido. Mas agora percebo que talvez seu propósito estivesse além da própria vida. Talvez ele precisasse partir para que Marina encontrasse sua missão. Para que ela pudesse salvar Sofia. E para que, eventualmente, através de Sofia, eu pudesse encontrar meu caminho de volta à vida. Marina balançou a cabeça. Não acredito que Mateus precisasse morrer para que coisas boas acontecessem. Mas acredito que podemos escolher criar significado a partir da perda. Podemos escolher honrar aqueles que perdemos vivendo de forma que os deixaria orgulhosos. Então é isso que vou fazer, Helena declarou com nova determinação. Vou aceitar o emprego. Vou trabalhar com famílias de crianças especiais. Vou contar a história de Mateus não como uma tragédia, mas como uma celebração de uma vida que, embora curta, foi cheia de amor. E vou ajudar outras mães a verem suas crianças especiais, não como fardos ou problemas, mas como presentes únicos. Patrícia sorriu através das lágrimas. E eu vou continuar aprendendo. Não apenas Libras, mas a ser presente. A valorizar cada momento com Sofia. A entender que perfeição não está em filhos que atendem expectativas sociais, mas em filhos que são amados por quem realmente são. Ricardo concordou. E eu vou parar de usar o trabalho como fuga. Vou estar presente. Vou ser o pai que Sofia merece. O marido que Patrícia merece. Todos olharam para Marina, esperando suas palavras. Ela respirou fundo, olhando para cada rosto ao redor da lareira. E eu vou continuar fazendo o que faço melhor. Construir pontes entre mundos silenciosos e mundos sonoros. Vou continuar provando que comunicação não precisa de som para ser poderosa, que amor não precisa de palavras para ser sentido, e que redenção está sempre disponível para aqueles corajosos o suficiente para buscá-la. A neve continuava caindo lá fora, cobrindo as ruas, os carros, os jardins, cobrindo as marcas do passado com um manto branco de possibilidades. Dentro da mansão dos Alvarenga, 5 pessoas encontravam algo que todos os seres humanos buscam: pertencimento, perdão e a coragem de recomeçar. Quando o relógio marcou meia-noite, anunciando oficialmente o Natal, eles brindaram novamente. Desta vez não com palavras, mas com sinais. Cada um havia aprendido o mesmo sinal, praticado especialmente para aquele momento. Com as mãos no ar, todos sinalizaram juntos: família, amor, recomeço. E no quarto acima, Sofia dormia profundamente, abraçada ao ursinho que agora tinha o cheiro de 3 mães diferentes. 3 mulheres que haviam descoberto que o amor não diminui quando dividido, mas multiplica quando compartilhado. O milagre de Natal não fora a neve, nem os presentes sob a árvore decorada. O milagre fora uma criança surda que, com uma única palavra repetida 3 vezes, havia curado 3 corações partidos e unido 3 almas perdidas. E quando o amanhecer chegasse, trazendo um novo dia e um novo ano cheio de possibilidades, eles enfrentariam juntos. Porque família verdadeira não é aquela que a genética cria, mas aquela que o amor escolhe construir, tijolo por tijolo, perdão por perdão, abraço por abraço. Na mesa de cabeceira de Sofia, uma foto nova havia sido colocada. Mostrava Marina, Patrícia e Helena lado a lado, com Sofia no centro, todos sinalizando "te amo" para a câmera. Abaixo da foto, uma placa pequena com uma inscrição simples: família é onde o amor mora, onde memórias são criadas, onde risos nunca param e onde o perdão cura todas as feridas. E assim, na véspera de Natal, quando uma filha surda de um milionário chamou 3 mulheres de mamãe, o mundo ficou um pouco mais bonito, um pouco mais esperançoso e infinitamente mais cheio de amor.